E aí, pessoal, beleza? Então, agora que você já sabe o que é distribuição normal, né? Como interpretá-la e as características que envolvem ela, a gente vai falar de duas estatísticas aqui que têm relação com a distribuição normal, que são a assimetria e a curtose. Antes de ir para os conceitos, então vocês já entenderam como identificar uma distribuição normal graficamente, né? Tem aquela curva no formato de sino, assim, né? Que sobe, depois desce como se fosse uma onda plotando um histograma de uma série de dados, que é um gráfico, que é aquele tipo de gráfico que gera a distribuição dos dados, né? Se a gente plotar aquele gráfico, a gente consegue identificar pela figura se aquilo parece ser próximo ou não da distribuição normal. Agora a gente tem essas duas estatísticas aqui que elas também nos ajudam a fazer essa identificação, tá? Então o que elas são? A assimetria, que também é chamada de skewness no inglês, tá? Vocês vão ouvir falar desse termo bastante. Ela é a medida que representa o grau de distorção de uma distribuição estatística em relação a uma distribuição simétrica, tá? Então, quanto maior a assimetria, no caso da normal, significa que mais ela tá mais a distribuição está saindo da distribuição normal, porque a distribuição normal, vocês concordam que é uma distribuição simétrica, né? Mostrei para vocês aquele ponto onde se encontra a média, e daí ela é totalmente simétrica. Para um lado, a curva é exatamente igual em relação ao outro lado. Então, uma assimetria, um grande número de assimetria, representa que essa distribuição está sendo distorcida para algum lado e está perdendo essa simetria. Tá? E a curtose, ela mede o grau de achatamento dessa distribuição. Tá? Então, como se a gente tivesse aquele sino. Vamos supor que a gente achatasse aquela onda, ela ficasse uma ondinha menor, ou a gente esticasse ela para cima. Isso é curtose, tá? Vou passar para vocês agora aqui, ó, graficamente para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então, olha aqui, isso aqui, esse gráfico de cima, tanto quanto de baixo aqui, são exemplos de assimetria, tá? Então, ó, tá vendo que parece uma distribuição normal que foi entortada para o lado, né? Isso aqui seria uma assimetria negativa, enquanto que essa daqui seria positiva. Então, para a direita, para números maiores, seria negativa, e indo para números menores, seria a positiva. Tá? Então, vocês lembram aqui da distribuição normal, ó, que ela é totalmente simétrica, de forma que a média de uma população, ela sempre vai ser igual à mediana e igual à moda. Tá? Então, a mediana, que é exatamente o ponto geometricamente central aqui nessa distribuição, né, o ponto médio de uma série ordenada de dados, a média vai ser exatamente a mediana, nesse caso aqui. Tá? Então, os dois cálculos dariam a mesma coisa por se tratar de uma distribuição simétrica. Quando a gente está tendo uma assimetria positiva, a média ela se desloca à esquerda, a mediana, desculpa, se desloca à esquerda da média. Tá? Isso no caso da simetria positiva, para o lado esquerdo. Se ela vai para a direita, aí a mediana se desloca para a direita em relação à média. Seria uma simetria negativa. Vocês não precisam se preocupar em sempre saber se é uma simetria positiva ou negativa, vocês só vão precisar entender como calcular isso, né? O que significa isso. Então, que é essa fuga da distribuição normal, tá? Isso é um ponto importante. E como calcular, tá? A curtose, então, como eu falei, né? Ela simplesmente, não se preocupe com essa nomenclatura aqui, mas uma distribuição leptocúrtica, ela é uma distribuição que, vocês veem que ela fica mais fina do que a normal, né? A onda ela fica mais alta, ela meio que estica. Enquanto a platicúrtica, ela achata a onda da normal. Então também é uma fuga da distribuição normal por meio desse achatamento ou desse estreitamento dos números ali ao redor da média. Então são duas medidas que representam essa distorção em relação à distribuição simétrica, em relação à distribuição normal, no caso, né? Na verdade, ela pode ter apenas, se ela tiver apenas um índice de curtose, mas a simetria for zero, ela vai continuar sendo simétrica, né? Mas ela vai fugir da normal no sentido de que ela vai ter uma distribuição de números para um lado e para o outro que não é exatamente o que a normal representa, tá? Ela vai estar
tendo uma distribuição ou excessiva para um lado e para o outro, ou vai ter uma distribuição menor de valores para um lado e para o outro, no caso desse estreitamento aqui. Então vai ser uma fuga do normal nesse sentido de achatamento, tá? Da curva aqui. Então isso é kurtose, tá, pessoal? O cálculo disso, não precisam se preocupar com a fórmula, tá? Existem, em todos os softwares de estatística, existem já esses pacotes prontos para trazer esse coeficiente, tá? Ele pode ser negativo ou positivo, mas o importante é observarem a dimensão do número, mesmo sendo positivo ou negativo, quanto ele se afasta do valor zero, tá? Quanto maior o afastamento do valor zero, tanto para cima quanto para baixo, significa uma assimetria ou uma kurtose mais acentuada, tá? Então, uma kurtose de menos 10 é maior do que menos 2. E assim como mais 10 também é maior do que mais 2, tá? Então vai ser um número ali, numa escala contínua, né? Pode ser negativo ou positivo, tá? Aí, pessoal, o que vocês precisam ter na cabeça, né? Existem vários autores diferentes que estabelecem limites diferentes para o quanto uma distribuição pode ter tanto de assimetria ou de kurtose para a gente declarar que essa distribuição está fugindo da normal, ou seja, ela não é mais normal, tá? Um dos coeficientes, né, dos números mais usados, dos limites mais usados, é o estabelecido por esse autor aqui, ó, George e Mallory, por esses dois autores aqui, George e Mallory, 2010, tá? Isso é amplamente usado, né? Tem alguns autores que já dizem que os números têm que estar entre menos 1,5 e mais 1,5, tá? Isso é uma questão de convenção, tá, pessoal? Não existe certo ou errado. Mas o que eu costumo utilizar, e sugiro que vocês utilizem também, é essa referência aqui, que diz que ambos os valores, tanto de assimetria quanto de kurtose, têm que estar entre menos 2 e 2 para podermos dizer que a distribuição é normal, tá? Para podermos dizer que a distribuição é normal. Se passar disso para cima ou para baixo, aí já fica mais complicado de dizer, afirmar que a distribuição é simétrica normal, tá? Então é isso, pessoal. Como eu falei, essa é uma estatística que a gente calcula para saber o quanto a distribuição foge da distribuição normal. E é importante que vocês tenham anotado, né, e muito bem entendido que os valores têm que estar dentro desse intervalo aqui de menos 2 e 2. Agora vocês conhecem a ferramenta para analisar graficamente uma distribuição normal e analisar numericamente, por meio de uma estatística, se a distribuição se aproxima da normal ou não. Beleza? Então por hoje era isso. Tchau, tchau. Bons estudos.